Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu continuo aqui com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas e eu continuo fazendo o livro 1492, O Encobrimento do Outro, um mito da modernidade, do filósofo argentino Henrique Dussel. Aqui eu inicio a parte 2, Transição à Revolução Copernicana da Chave Hermenêutica. Bom, antes de continuar aqui, eu peço que curtam o vídeo e quem não se inscreveu, se inscreva no canal, porque isso me incentiva, isso mostra para mim que eu tenho conseguido alcançar um público e que esse trabalho está sendo interessante. Então, por favor, eu peço que faça isso, que dê essa contribuição, deixe os comentários para que eu consiga entender, caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade, eu posso, quem sabe, gravar um vídeo orientado naquela direção. Essa segunda parte, ela faz uma reflexão intermediária, ela vai demarcar a culminação e o limite da possibilidade da perspectiva europeia e aquele máximo de consciência crítica possível, mas desde a Europa, e depois, num segundo momento, ele vai colocar a questão da ameríndia na história mundial. Eu faço aqui nesse vídeo a conferência 5, a crítica do mito da modernidade. Ele vai citar um trecho de La Justa Causa de la Guerra contra los Índios de Ginés de Sepúlveda. E ele vai desdobrar dessa citação os elementos do mito da modernidade. Então eu vou ler rapidamente aqui essa epígrafe. Abre aspas. A primeira razão da justiça dessa guerra e conquista, intervenção do Dussel, é que, sendo por natureza servos os homens bárbaros, índios, incultos, inumanos, se negam a admitir o império dos que são mais prudentes, poderosos e perfeitos do que eles. Império que lhes traria grandíssimas utilidades, magnas comoditates, sendo, além disso, coisa justa por direito natural que a matéria obedeça à forma, o corpo à alma, o apetite à razão, os brutos ao homem, a mulher ao marido, o imperfeito ao perfeito, o pior ao melhor, para o bem de todos. Fecha aspas. Como que tem gente reproduzindo exatamente isso, dito há mais ou menos 500 anos, se autodefine, nessa concepção aqui, a cultura própria como superior àquela mais desenvolvida, a outra cultura como inferior, rude, bárbara, sempre sujeito de uma imaturidade culpável, sempre algo que tem uma ordem hierárquica que deve ser seguida e inquestionável. Então, isso quer dizer que a dominação, a guerra e a violência, que é exercida sobre o outro, é na realidade emancipação, utilidade, bem do bárbaro, que se torna civilizado, que se desenvolve e se moderniza. E aí está o núcleo do mito da modernidade. A culpa da vitimização é atribuída ao outro, e o sujeito moderno ele é inocentado em relação a essa violência necessária. Essa conferência, então, ela vai discutir 3 posições teórico-argumentativas sobre a forma como o outro deve ser incluída na civilização do século XVI. A primeira é a modernidade como emancipação, que é a visão do Frei Ginés de Sepúlveda. A segunda é a modernidade como utopia, do também frade Jerônimo Mendieta. E a terceira é a crítica ao mito da modernidade, que ainda que seja eurocêntrica, ele é muito mais crítica e muito mais racional, no sentido emancipador, do Frei Bartolomé de las Casas. Bom, o primeiro sentido, a modernidade como emancipação, a gente tem aqui os argumentos do Ginés de Sepúlveda, que foram com muita frequência considerados como cínicos devido à sinceridade desses argumentos, pela forma como ele expressava o seu pensamento. Então, examinando esses argumentos, o Dussel indica que, em primeiro lugar, o modo de viver urbano e a construção de tantas obras arquitetônicas que deslumbraram os conquistadores, mesmo aquelas dos astecas ou dos incas, não são razão para dizer que aqueles povos são civilizados. Também o Sepúlveda ele vai escrever o fundamento da barbárie pelo modo não individual de estabelecer relações com pessoas ou coisas. O que quer dizer com isso? Por não existir propriedade privada, não existir contrato, não existir herança pessoal e, sobretudo, pela falta suprema da modernidade, aquela liberdade, subjetividade. Ou seja, o indivíduo está muito preso à forma comunitária, algo que o Durkheim vai dizer como solidariedade mecânica. Os indivíduos não são tão diferenciados uns dos outros. Na concepção do Sepúlveda, a conquista é uma emancipação que permite ao bárbaro sair da sua imaturidade, da sua própria barbárie.
E dito isso, Dussel vai trazer os momentos da modernidade, né, daquele mito da modernidade que também eu já comentei, né, no vídeo gravado aqui no canal, vou deixar o card também, Europa, Modernidade e Eurocentrismo. Sendo a cultura europeia a mais desenvolvida, uma civilização superior às aquelas outras culturas. O segundo ponto, o fato de as outras culturas saírem de sua própria barbárie ou subdesenvolvimento pelo processo civilizador seria um progresso, um desenvolvimento e um bem para elas mesmas. O terceiro ponto, a dominação que a Europa exerce sobre as outras culturas é uma ação pedagógica e é justificada por ser uma obra civilizadora ou modernizadora. O quarto aspecto, o conquistador não é só inocente, mas ele é meritório quando ele exerce a ação pedagógica ou a violência necessária sobre o outro. O quinto ponto, as vítimas conquistadas são culpadas da própria conquista, da violência que se exerce sobre elas, já que poderiam ter saído da barbárie voluntariamente, sem obrigar ou exigir o uso da força, sem opor resistência. Bom, ao final, voltando aqui para a questão do René Sepúlveda, ele conclui que a violência sacrificial ela era necessária, porque assim os indígenas eram pacificados, iniciados e imbuídos na fé cristã, que não é transmitida pela força, e sim pelo exemplo e persuasão. Quer dizer, os indígenas, depois, né, de estabelecida a conquista pela violência, a conquista espiritual, né, acabam incluindo esses indígenas na comunidade de comunicação e acaba encobrindo, apagando, né, mais, e só então eles seriam capazes de uma racionalidade argumentativa. Bom, o segundo ponto aqui, a modernização como utopia. É em torno, né, dessa questão que vai se situar então a segunda posição sobre a modernidade na versão do Jerônimo de Mendieta, um dos grandes missionários franciscanos do México. Para o Mendieta, os astecas tinham vivido em seu tempo de paganismo e idolatria como aqueles hebreus no Egito, né, na escravidão do demônio. O Fernando de Cortés seria uma espécie de Moisés que os libertaria da servidão no sentido emancipatório que a gente está discutindo aqui. E por essa razão, os franciscanos, e aí contra a posição do Frei Bartolomé de las Casas, eles vão aprovar que os indígenas sejam objeto de uma guerra justa caso se oponham à evangelização. É a figura do requerimento que eu falei na conferência 4, né? E por essa razão, né, os franciscanos, no caso aqui o Mendieta, ele era da opinião de que se tinha inaugurado o tempo do fim do mundo, mas não o fim do mundo, né, das culturas indígenas, porque o evangelho ele era anunciado a todos os povos, então de fato a palavra de Cristo se tornava mundial. E ele afirmava também que a velha Europa ela tinha traído a Jesus com seus pecados, enquanto os índios pareciam não ter sido tocados pelo pecado original, o que poderia fundar uma igreja ideal, como a dos primeiros tempos. Então aí está a matriz daquilo que a gente vai conhecer como as reduções indígenas, que vão acontecer principalmente aqui na América do Sul, no Paraguai, né? O Dussel informa então que o período entre 1524 e 1564 foi a idade do ouro da igreja mexicana durante o império do Carlos V. Os franciscanos eles conservaram algumas tradições astecas, desde que elas não opusessem ao cristianismo, eles falavam as línguas autóctones, eles conservaram certas vestimentas, alguns costumes e algumas autoridades políticas. E o que isso tem a ver com o projeto modernizador? Isso quer dizer que, partindo daquela alteridade do índio, se introduz o cristianismo, a tecnologia europeia, por exemplo, o uso de arado, outros instrumentos agrícolas e outras técnicas, a indústria têxtil, os cavalos, os animais domésticos, a escrita alfabética, uma arquitetura diferenciada com o uso do arco, enfim, e os modos de uma polícia, de uma política urbana. Então essa era a essência da República de Índios, culturalmente indígena, mas sob controle paternal dos franciscanos. Então o Mendieta ele tinha essa utopia modernizadora, só que ela fracassa quando os colonos espanhóis, né, eles começam a tomar de fato o controle daquelas comunidades indígenas. Então o que ele diz é que o Reino da Prata, né, o cativeiro da Babilônia, venceu. Então a utopia modernizadora, né, que respeitava de certa forma a exterioridade cultural do índio, lembra lá que eu já mencionei a questão, né, da concepção de filosofia da libertação do Dussel, né, que a totalidade ela tem a contrapartida da exterioridade, a totalidade é uma construção moderna.
E a exterioridade são essas regiões que vão sendo incorporadas pela violência e pelo apagamento nesse processo. Então essa utopia modernizadora, ela respeitava essa exterioridade cultural. Porém, ela foi destruída e no seu lugar apareceu o repartimento, que era uma forma de exploração, né, de subjugação e de servidão da mão de obra indígena. A terceira versão aqui é a crítica do mito da modernidade. E exemplar aqui é o Bartolomé de Las Casas, porque ele vai além do sentido crítico, né, da modernidade como emancipação. Ele descobre que existe uma falsidade em julgar o sujeito, né, da suposta imaturidade como culpado, né, uma culpa que é atribuída pelo moderno para justificar exatamente essa agressão. Ele simplesmente rejeita essa imaturidade culpável, né, que a gente viu lá na primeira conferência sobre o eurocentrismo, que se considerava que a razão ela era emancipadora de uma, né, preguiça e de uma imaturidade que ela era culpável pelo Kant. A gente vê que o René Sepúlveda e o Jerônimo de Mendieta, eles responsabilizam de alguma forma o sujeito por essa imaturidade. O Las Casas, ele vai assumir, né, o melhor sentido emancipador moderno, porque ele descobre aquela irracionalidade encoberta nesse mito da culpabilidade do outro. Isso o leva a negar, né, qualquer argumento em favor da violência ou da guerra para obrigar esse outro a fazer parte dessa comunidade argumentativa, dessa comunidade de comunicação que o Dussel está dizendo desde o começo. Lá na primeira conferência ele fala nessa necessidade de uma argumentação mais equitativa, mais inclusiva, e não de subjugação e dominação, de compreender as várias linguagens possíveis. A questão do Las Casas é o modo da entrada, né? A participação inicial do outro nessa comunidade de argumentação. Para o Las Casas, comparada essa nova situação de servidão com aquela antiga ordem indígena, era como se eles estivessem antes vivendo o paraíso perdido de liberdade e dignidade, e agora eles simplesmente foram apagados do que eles são. O Las Casas, então, ele descrevia, né, os costumes indígenas justamente para mostrar a consistência antropológica da cultura indígena, a sua dignidade e a racionalidade desses povos, né, que, na sua concepção, elas poderiam ser melhoradas, mas não necessariamente negadas e destruídas. Por isso que o Las Casas, né, ele tem aí uma concepção de modernidade, né, mas não uma modernidade em confronto com a pré-modernidade ou com a antimodernidade, mas com uma modernização a partir da autoridade e não a partir do si mesmo sistema que se impõe. Então o Dussel sugere que existe um racionalismo de libertação em Las Casas. Então eu vou ler um texto aqui do Las Casas só para a gente ter uma ideia. Abre aspas. A providência estabeleceu para todo mundo e para todos os tempos um só, mesmo e único modo de ensinar aos homens a verdadeira religião, a saber, a persuasão do entendimento por meio de razões e o convite e suave moção da vontade. Fecha aspas, está na Apolorética História Sumária. Suas 35 respostas às objeções deste tema, Las Casas defenderá que o argumento racional é o único modo de convencer os gentios sobre o catolicismo. Então, abre aspas, a criatura racional tem uma aptidão natural para ser levada para que voluntariamente escute, voluntariamente obedeça e voluntariamente preste sua adesão, de maneira que, por iniciativa própria, com vontade de livre-arbítrio e com disposição e faculdades naturais, escute tudo o que lhe for proposto. Fecha aspas. Então ele dá uma importância para a razão e considera que qualquer ser humano, e aí ele tem um elemento ontológico, que é a liberdade e a racionalidade, elas são ontológicas, são fundantes de qualquer ser humano. Então o Las Casas ele se ocupa sobre as condições de possibilidade racional para o convencimento a partir desse pressuposto ontológico, para atrair os infiéis à comunidade de argumentação, à comunidade comunicativa. Mas ele reconhece que nem todo tipo, né, nem todo povo, nem os reis infiéis se submeteriam voluntariamente ao domínio de um povo cristão. E isso faria com que se chegaria à guerra, porque você não pode impor. E a pessoa ela pode não se convencer, ela pode até entender, mas não querer, não desejar. E nesse ponto, Las Casas ele vai enfrentar, né, a sua própria origem, né, na sua própria origem, o mito da modernidade e as futuras modernizações. Ela sempre vai ser um elemento de justificativa dessa violência modernizadora. No século XVI, para
pregar o cristianismo e, posteriormente, no século XIX, para criar as jovens repúblicas aqui, então o dilema civilização e barbárie, para quem quiser ver um vídeo tem, né, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre a vida e a morte do bárbaro, discutindo ali o Alberdi, o Sarmiento e outros autores, vou deixar um card aqui também, e no século XX para propagar a democracia, o livre mercado, etc. Então, a guerra, segundo segundo o Bartolomé de las Casas, traz uma série de males, escândalos, mortes, invasões, estragos, rapinas, despojos, destruição das famílias, etc. Né? Os las Casas vai dizer, então, que a guerra, para ser justa, tem de levar em conta contra qual povo ela é realizada. Né? Que injúria esse povo realizou, que injúria esse povo, né, cometeu. O povo infiel, que vive distante dos cristãos, né, ele não fez nenhuma injúria pela qual ele merece ser atacado. Então, na concepção, usando uma lógica, essa guerra é injusta. Ou seja, o Bartolomé de las Casas ele alcançou o máximo possível de consciência crítica. Ele se colocou ao lado do outro, dos oprimidos, ele questionou as premissas da modernidade como violência civilizadora. Se a Europa cristã é a mais desenvolvida, então ela tem que mostrar, né, a maneira pela qual ela consegue desenvolver os outros povos a partir dessa pretensa superioridade. Mas isso tinha que ser feito levando em conta a cultura do outro, respeitando a sua alteridade, contando com a sua livre colaboração criadora, e não pela violência. Então eu encerro aqui essa quinta conferência e no próximo vídeo eu continuo com a conferência 6, Ameríndia numa visão não eurocêntrica da história mundial. Para quem ficou até aqui, eu peço que curta o vídeo e quem não se inscreveu, que se inscreva, para que dê um sinal de que eu estou fazendo um trabalho interessante e que eu me sinto incentivado a continuar. E também quem tiver alguma dúvida, alguma necessidade, alguma indicação, que deixe lá os comentários, que eu sempre que possível estou interagindo, estou tentando entender, tentando atender o que me é demandado. Eu encerro por aqui e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Vejo vocês na Conferência 6, um abraço e até lá!